Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes e esta é mais uma aula do módulo de História. E hoje abordaremos as Constituições Republicanas. Falaremos então sobre a Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana, promulgada no início da chamada República Velha, ou Primeira República no Brasil. Veremos também a Constituição de 1934, a primeira Constituição da Era Vargas, uma Constituição de cunho liberal democrático. E também veremos a Constituição de 1937, uma Constituição outorgada que implantou a ditadura do Estado Novo no Brasil. Ainda analisaremos a Constituição de 1946, que restabeleceu a democracia no Brasil, a Constituição de 1967, a Constituição que vigorou durante o período da ditadura no Brasil, e ainda veremos a nossa atual Constituição, a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Pois bem, senhores, veremos na aula de hoje uma análise do contexto histórico em que foram elaboradas tais constituições, bem como veremos as principais características de cada uma dessas cartas magnas republicanas brasileiras. Pois bem, começaremos pela Constituição de pela Constituição de 1891, a primeira Constituição Republicana, Constituição promulgada no início da chamada Primeira República, ou República Velha no Brasil. É a Constituição que irá consolidar o regime republicano no Brasil. Vejamos, primeiramente, o contexto histórico da elaboração e promulgação de nossa primeira Constituição republicana. O contexto histórico é após a proclamação da República. Como vimos em aulas anteriores, a República foi proclamada no Brasil em 1889. Ocorreu a proclamação da República, num ato que contou com a participação de elementos do Exército e da aristocracia rural brasileira, e que não contou com grande participação popular. Aliás, nenhuma participação popular. Como bem disse o escritor e jornalista Aristides Lobo, o povo assistiu bestializado à proclamação da República. Mas com a proclamação da República, precisávamos de uma Carta Magna, de uma Constituição que consolidasse o modelo republicano no Brasil. Portanto, o contexto histórico da edificação da Constituição de 1891 é o contexto posterior à proclamação da República no Brasil. E essa Constituição vai defender, vai predominar os interesses da oligarquia cafeeira. Teremos, entre outras coisas, o advento do coronelismo e do voto de cabresto no Brasil. Um grande poder nas mãos da oligarquia rural brasileira. Dentre as principais características da Constituição de 1891, nós podemos dizer que o nome do país foi Estados Unidos do Brasil. Essa Carta Constitucional, em 1891, ela foi promulgada, ou seja, ela foi feita de modo legal e estabeleceu um Estado federativo e uma república presidencialista. Estabeleceu também a separação entre o Estado e a Igreja. Temos, portanto, com o advento da República, a implantação do Estado laico no Brasil. Durante o período imperial, o Brasil possuía uma estreita relação entre Estado e Igreja. A Igreja era atrelada, submissa ao Estado. Com a implantação do regime republicano, nós temos a separação entre Estado e Igreja, com a implementação do chamado Estado laico. Dentre outras coisas, o catolicismo deixa de ser a religião oficial do país, com a implementação do Estado laico, e surgem os cartórios de registros no Brasil, para registros de nascimento, de casamento e de óbito.
O modelo externo seguido pela Constituição de 1891 foi o modelo da Constituição dos Estados Unidos da América. Portanto, essa Constituição brasileira, a primeira Constituição republicana, segue o modelo da Constituição dos Estados Unidos. Como características, portanto, temos a República Federativa com autonomia para os estados, os entes federados, e 3 poderes: executivo, legislativo bicameral, ou seja, com a Câmara dos Deputados e o Senado, e o poder judiciário. Uma outra característica importante da Constituição de 1891 foi a extinção do Senado vitalício, que vigorou durante o Império, passou a ser um Senado com tempo determinado de mandato. Os senadores tinham mandato de 9 anos e os deputados federais tinham mandatos de 3 anos. Características do que tange a participação política. Nós temos o estabelecimento do voto universal, entendendo-se por voto universal o fim do critério de renda para participação na vida política nacional. Durante o Império, o voto era censitário, ou seja, só votava quem conseguia comprovar a renda, ter uma renda mínima de 100 mil réis anuais. Com a Constituição de 1891, nós temos o fim do voto censitário e o estabelecimento do voto universal masculino a descoberto. Portanto, ficavam excluídos da participação política os menores de 21 anos, as mulheres, os analfabetos, os mendigos, os padres e os militares de baixa patente. Portanto, a Constituição de 1891 estabelecia o direito a voto para os homens maiores de 21 anos alfabetizados, ficando de fora, portanto, as mulheres, os mendigos, os analfabetos, os padres e os militares de baixa patente. O voto era a descoberto, ou seja, não havia ainda o voto secreto. O voto era aberto. E as eleições diretas, excetuando-se a primeira eleição presidencial, vencida por Deodoro da Fonseca. A segunda Constituição brasileira, do período republicano, foi a Constituição de 1934. É a primeira Constituição da era Vargas. Prestem bem atenção, são 2 constituições durante a era Vargas. Já vimos na aula anterior as principais características da era Vargas e seus períodos. O governo provisório entre 1930 e 1934, o governo constitucional de 34 até 37 e o Estado Novo entre 1937 e 1945. Pois bem, senhores, durante a era Vargas, nós tivemos 2 constituições brasileiras. A Constituição de 1934, uma Constituição liberal, uma Constituição onde predominou a democracia, e a Constituição de 1937, uma Constituição de cunho ditatorial. Vejamos primeiro a Constituição de 1934, a primeira Constituição da era Vargas. O contexto histórico da elaboração dessa Constituição é o chamado Governo Provisório de Vargas, entre 1930 e 1934. Como vimos na aula anterior, Getúlio Vargas chegou ao poder através da Revolução de 1930, que nada mais foi do que um golpe de Estado, que derrubou a oligarquia cafeeira do poder e implantou Getúlio Vargas, e levou Getúlio Vargas até o Palácio do Catete. Portanto, a Revolução de 30 foi um golpe de Estado desferido por Vargas, que derruba a oligarquia cafeeira do poder e se instala na presidência da República. Entre 1930 e 1934, temos o chamado Governo Provisório de Vargas. Durante o governo provisório, nós temos a ocorrência da chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo,
que é um movimento armado organizado por São Paulo contra o governo federal. Um dos objetivos desse movimento paulista era a convocação de eleições para a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que deveria elaborar uma nova Constituição para substituir a Constituição de 1891, que vigorou durante a Primeira República, durante a República Velha. Portanto, o contexto histórico é do governo provisório de Vargas, que governou sem Constituição durante esse período, entre 1930 e 1934. Após a Revolução Constitucionalista de São Paulo, ocorrida em 1932, foi eleita a Assembleia Nacional Constituinte, que redigiu a nova Constituição, que apresenta como características o nome do país, Estados Unidos do Brasil. Foi uma carta promulgada. A segunda Constituição do período republicano brasileiro foi promulgada, ou seja, foi feita de maneira legal. Promoveu uma reforma eleitoral com a introdução de duas novidades importantes: a concessão do direito ao voto para as mulheres e também a instituição do voto secreto. A reforma do Código Eleitoral, ocorrida em 1932, deu o direito ao voto para as mulheres. E a Constituição de 1934 assegurou essa conquista para as brasileiras. Portanto, temos duas novidades: a introdução do voto feminino e do voto secreto no Brasil, bem como a criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, estabelecendo as primeiras leis trabalhistas no Brasil, gente. Nós vimos na aula anterior que durante a Primeira República a questão social era tratada como um caso de polícia no Brasil. Durante a Era Vargas, a questão social passou a ser vista como um caso de política. Temos então a criação das primeiras leis trabalhistas do Brasil, que estabeleciam jornada de trabalho de 8 horas diárias, direito a repouso semanal, férias remuneradas. Uma observação importante: o 13º salário só foi criado mais tarde, durante o governo de João Goulart. Perceba que a Carta Constitucional de 1934 assegurou direitos que eram ansiados pela classe trabalhadora desde o início do século XX e que só foram concretizados com a promulgação da Constituição de 1934. Que uma característica interessante foi a Constituição de menor longevidade na história republicana brasileira, uma vez que ela teve vigência apenas entre 1934 e 1937. Portanto, senhores, a Constituição de 1934 foi a de menor tempo de vigência, uma vez que em 1935, logo após a chamada intentona comunista, Vargas suspendia suas garantias, decretando o estado de sítio no país. Características da Constituição de 34: voto secreto, já falamos, obrigatório, direto, voto feminino, com observação importante: os analfabetos continuavam excluídos da participação política no Brasil. Criação da Justiça Eleitoral, que já falamos anteriormente, e o corporativismo, ou seja, o Estado se apresenta como mediador da luta de classes, do confronto entre capital e trabalho. O capital representando os interesses da burguesia e o trabalho com os interesses do proletariado. O Estado, portanto, vai impedir essa luta de classes, se apresentando como mediador desses conflitos. Portanto, temos
O corporativismo é outra característica importante da Constituição de 1934, que promoveu a confirmação das leis trabalhistas e o mandato presidencial de 4 anos. O primeiro presidente eleito ocorreu de forma indireta. Getúlio Vargas foi eleito de forma indireta. Os deputados e senadores, membros da Assembleia Constituinte, elegeram Getúlio Vargas para mais 4 anos de mandato. E temos também a intervenção do Estado na exploração de minérios como outra característica importante da Constituição de 1934, a Constituição promulgada durante o governo constitucional de Getúlio Vargas. Logo na sequência, meus amigos, temos a Constituição de 1937, a Constituição que vigorou durante o chamado Estado Novo. O Estado Novo foi um período ditatorial comandado por Getúlio Vargas, momento histórico em que os partidos políticos foram extintos, não se realizavam eleições, havia censura aos meios de comunicação e muita perseguição política. A Constituição de 1937 estabeleceu uma ditadura comandada por Getúlio Vargas no Brasil. Essa Constituição foi apelidada de polaca, porque ela era inspirada na Constituição fascista da Polônia. Constituição de 1937. Vejamos o contexto histórico da outorga da Constituição de 1937. Essa é uma característica importante. Atenção, a Constituição de 1937 foi outorgada, ou seja, ela foi imposta à nação. Vejamos então o contexto histórico. É do golpe de Estado desfechado por Getúlio Vargas para permanecer no poder e tornar-se um ditador. A justificativa era a necessidade de poderes extraordinários para proteger a sociedade e da ameaça, de uma suposta ameaça comunista, exemplificada no chamado Plano Cohen. O Plano Cohen, como nós vimos na aula da Era Vargas, foi um fictício plano de dominação comunista sobre o Brasil, usada por Getúlio Vargas para amedrontar, para atemorizar a população brasileira e implantar uma ditadura, permanecendo assim por mais tempo no poder. O Plano Cohen foi um falso plano de dominação comunista no Brasil, usado por Getúlio Vargas para implantar uma ditadura e ter plenos poderes políticos no país. O regime implantado era de clara inspiração fascista e ficou conhecido como Estado Novo. Vigorou entre 1937 e 1945. Esse é o período de vigência do chamado Estado Novo no Brasil. Dentre as principais características da polaca, nós temos aqui, a abolição dos partidos políticos no Brasil e a abolição da liberdade de imprensa. Portanto, senhores, nós temos o fechamento de todos os partidos políticos brasileiros, inclusive a A e B, que foi fechada posteriormente, e também o fim da liberdade de imprensa, com a imposição da censura aos meios de comunicação no país. O mandato presidencial seria prorrogado até a realização de um plebiscito, que, diga-se de passagem, jamais foi realizado. O nome do país: Estados Unidos do Brasil. Essa Carta Constitucional de 1937 ficou conhecida como polaca e foi uma Constituição outorgada, ou seja, ela foi imposta. Essa Constituição era de inspiração fascista e empreendeu um regime ditatorial, perseguição aos opositores e intervenção do Estado na economia. Temos a implantação do chamado nacionalismo econômico no Brasil. O modelo externo, seguido por essa Constituição,
eram as ditaduras fascistas, a exemplo da Itália de Benito Mussolini, da Alemanha de Adolf Hitler e da Polônia. É daí que vem o apelido de polaca para a Constituição de 1937. Nós temos também como característica o estado de emergência permanente, o que dava plenos poderes ao presidente, bem como a polícia política que ficava a cargo de Filinto Miller. O Congresso permaneceu fechado ao longo do Estado Novo, portanto, Vargas governava através de decretos-lei. Uma outra medida adotada pela Constituição de 1937 foi a proibição da realização de greves no país e censura permanente aos meios de comunicação através do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. O DIP foi um órgão criado pelo Estado Novo para fazer a propaganda política de Getúlio Vargas, bem como empreender uma ferrenha censura aos meios de comunicação. Também, durante o período do Estado Novo, nós temos a perseguição e a prisão de qualquer opositor ao regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas. Regime este que contava com franco apoio das Forças Armadas Brasileiras e que tinha uma certa simpatia ao fascismo. Nós temos como característica da Constituição de 1937 a ausência de qualquer partido político, inclusive a AIB, a Ação Integralista Brasileira, sob a liderança de Plínio Salgado, apoiou a implantação da ditadura do Estado Novo em 10 de novembro de 1937, só que posteriormente tentou um golpe contra Vargas, a chamada Intentona Integralista, um fracassado plano de derrubar Getúlio Vargas, que acabou com o fechamento da AIB e o exílio de Plínio Salgado em Portugal. Com o fim do Estado Novo, em 1945, e a eleição do novo presidente da República, o general Eurico Gaspar Dutra, com a eleição do famoso presidente Dutra, nós temos a elaboração de uma nova Constituição brasileira, a Constituição de 1946. Esta é a Constituição que restabelece a democracia no Brasil, a Constituição de 1946. O contexto histórico da elaboração dessa Constituição é o processo de redemocratização posterior à queda de Getúlio Vargas, quando o Congresso Nacional, eleito junto com o novo presidente, Eurico Gaspar Dutra, assume tarefas constituintes e irá elaborar nossa nova Carta Magna, que adota como nome do país Estados Unidos do Brasil. É uma carta promulgada, ou seja, uma carta feita legalmente, que estabelece o mandato presidencial de 5 anos, o chamado quinquênio, e dá ampla autonomia político-administrativa para os estados e municípios. Ainda estabelece a defesa da propriedade e do latifúndio, portanto não temos reforma agrária com essa Constituição de 1946, que assegurava o direito de greve e de livre associação sindical, em termos. Vejamos à frente o que aconteceu na verdade. Temos a garantia de liberdade de opinião e de expressão. No entanto, essa Constituição, ela era um tanto quanto contraditória, uma vez que conciliava resquícios do autoritarismo do governo anterior com medidas de cunho liberal. Essa Constituição de 1946 irá mesclar aspectos de liberalismo com aspectos de conservadorismo no país.
ela estabelece a República Federativa Presidencialista, o voto secreto e universal, excluindo-se os analfabetos, os soldados e os cabos. Outra característica, pessoal, é o atrelamento dos sindicatos ao Ministério do Trabalho, ou seja, a autonomia sindical prometida no início dos trabalhos da Constituinte não foram concretizadas, uma vez que o governo Dutra irá obrigar os sindicatos a se manterem atrelados ao Ministério do Trabalho. Os sindicatos vão permanecer sob a tutela do Ministério do Trabalho. E o mandato presidencial de 5 anos de duração. Ainda como características da Constituição de 1946, nós temos a liberdade partidária. E aqui no final um ponto de interrogação. Liberdade partidária? Por quê? Essa Constituição, como dissemos anteriormente, ela foi promulgada, ou seja, feita de maneira legal, em 1946. No entanto, em 1947, vai ocorrer um fato interessantíssimo. Dentro do contexto da chamada Guerra Fria, quando o Brasil se aliou de maneira incondicional aos interesses dos Estados Unidos da América, o governo Dutra irá romper relações diplomáticas com a União Soviética e irá fechar o Partido Comunista Brasileiro e irá promover a cassação dos mandatos de todos os eleitos por esse partido. Inclusive, nós temos a cassação de Luiz Carlos Prestes e de Jorge Amado, que eram importantes constituintes, que atuaram bastante na elaboração da Constituição de 1946. Portanto, essa Constituição que estabelecia liberdade partidária, no entanto, no contexto da chamada Guerra Fria, o Brasil acaba rompendo relações diplomáticas com a União Soviética e o presidente Dutra acaba fechando o Partido Comunista Brasileiro. Uma observação importante sobre a Constituição de 1946 foi que nós tivemos a apresentação de uma emenda constitucional a ela, no ano de 1961. Essa emenda constitucional garantiu a implantação do parlamentarismo no país, no contexto turbulento da renúncia do presidente Jânio Quadros. Quando Jânio Quadros renunciou à presidência da República, o seu vice, João Goulart, estava na China e quase acabou gerando uma guerra civil entre os partidários do direito constitucional de João Goulart de assumir a presidência da República e aqueles setores que eram contra a posse do presidente Jango. Diante desse impasse, a solução negociada para essa crise foi a implantação do sistema parlamentarista no Brasil, onde nós vamos ter a figura do primeiro-ministro, o que vai fazer com que os poderes do presidente da República sejam limitados de maneira absurda. Nós temos o presidente da República e a figura do primeiro-ministro, dividindo poderes com o presidente da República. Com isso, os poderes de João Goulart vão ser limitados de maneira bem grande, né, senhores? E esse sistema vai vigorar até o plebiscito de 1962, que deu vitória ao presidencialismo. E aí, João Goulart pôde recuperar os seus plenos poderes políticos. Então, esse é um detalhe interessante da Constituição de 1946, porque, dentro desse contexto de crise, após a renúncia do presidente João Goulart, a saída negociada foi a implantação do parlamentarismo, que vigorou até o plebiscito, que restabeleceu os poderes políticos do presidente João Goulart. Presidente este que foi derrubado por um golpe que implantou um longo período ditatorial no Brasil.
Em 31 de março de 1964, João Goulart foi derrubado por um golpe de Estado, que ficou conhecido como golpe civil-militar, que implantou um longo período ditatorial, que perdurou ao longo de 21 anos no Brasil. E durante esse período ditatorial, conhecido como ditadura militar, nós temos a promulgação de uma Constituição, a chamada Constituição de 1967. É a Constituição do período militar brasileiro. Vejamos o contexto da elaboração da Constituição de 1967. É o período de transição entre o governo de Castelo Branco e o governo de Costa e Silva, com predomínio do autoritarismo e o arbítrio político. A Constituição de 1967 foi um documento promulgado, isso mesmo, a Constituição de 67 foi promulgada, foi aprovada por um Congresso Nacional mutilado pelas cassações. Os militares promoveram a cassação de todos os inimigos políticos do regime. Sendo assim, com o Congresso mutilado, ficou mais fácil aprovar a Carta Ditatorial, que fortaleceu os poderes do Executivo no Brasil e que promoveu também emendas constitucionais a cargo exclusivo do Presidente da República. E, posteriormente, acabou incorporando os atos institucionais. Uma observação importante aqui, pessoal. Um reflexo da conjuntura da Guerra Fria, na qual sobressaiu a teoria da segurança nacional, combater os inimigos internos rotulados de subversivos, os opositores de esquerda, era a tarefa da Constituição de 1967 e dos atos institucionais aprovados ao longo do regime militar no Brasil, com destaque para o ato institucional número 5, o famoso AI-5, que implantou a ditadura de fato no país. A Constituição de 1967 foi largamente emendada em 1969, absorvendo instrumentos ditatoriais como o AI-5, o Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968. Portanto, no ano de 1969, nós temos uma grande emenda que vai alterar a Constituição de 1967. Alguns autores chegam a chamar essa emenda de Constituição, mas na verdade ela foi uma alteração que foi promovida na Constituição de 1967, na medida que incorporou, dentre outras coisas, o temido, o famigerado Ato Institucional número 5, aquele que dava amplos poderes ao presidente da República, aquele que autorizava as cassações, a perseguição política, os exílios, que autorizava o fim do direito de habeas corpus para crimes políticos. O ato que estabeleceu a ditadura total no Brasil, o AI-5. Portanto, temos então, em 1969, uma emenda que altera substancialmente a estrutura da Constituição de 1967, que vigorou ao longo de todo o período militar brasileiro, que vai até 1985. Em 1985, nós temos o advento da nova República, a partir da eleição indireta de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, e posteriormente a posse de José Sarney como presidente da República. Nesse contexto histórico, teremos a formação da Assembleia Nacional Constituinte, que assume a tarefa de promover a redemocratização do Brasil, de restabelecer o regime democrático em nosso país. A formação da Assembleia Nacional Constituinte, que vai ter como presidente, uma das suas principais figuras, Ulisses Guimarães. O contexto histórico, portanto,
é o do período de redemocratização do país, durante o governo de José Sarney. José Sarney foi presidente da República entre 1985 e 1990. Características principais da Constituição de 1988. O nome do país: República Federativa do Brasil. Uma carta promulgada, ou seja, feita de maneira legal, que estabeleceu uma reforma eleitoral no país, dando direito ao voto para os analfabetos e para os brasileiros entre 16 e 17 anos, né? Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então são duas novidades importantes que a Carta Magna atual brasileira estabeleceu. Primeiro, dando o histórico direito ao voto para os analfabetos, que permaneceram excluídos do direito ao voto ao longo de todo o período republicano brasileiro. A Carta de 1988 deu direito ao voto aos analfabetos, como também estabeleceu o voto facultativo para os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. A terra, como função social importante, base para uma futura reforma agrária, infelizmente, o processo de reforma agrária acabou não decolando no país. Nós temos também como importante medida adotada pela Constituição de 1988 o combate ao racismo. Sua prática constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão. A garantia também do direito aos índios de posse de suas terras a serem demarcadas, estabelece novos direitos trabalhistas, como a redução da jornada de trabalho semanal para 44 horas, o estabelecimento do seguro-desemprego, das férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. Os direitos trabalhistas aplicam-se aos trabalhadores urbanos e rurais e se estendem aos trabalhadores domésticos também. As eleições são diretas e secretas em todos os níveis, desde vereador a presidente da República. O presidente tem um mandato de 5 anos, 5 anos para José Sarney, que era o presidente na função durante a promulgação da Constituição de 1988. 5 anos para Sarney e 4 anos para os demais presidentes. Perceba que no corpo original da Constituição de 1988 não havia ainda a emenda que deu direito à reeleição. Essa emenda da reeleição só foi aprovada em 1997, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Voto facultativo para analfabetos e menores entre 16 e 18 anos. Eleições para cargos executivos em 2 turnos. Nas cidades com mais de 100 mil eleitores, a eleição em 2 turnos. E nós temos também o restabelecimento do direito do habeas corpus, bem como do direito do habeas data, o fim da censura à imprensa, o retorno do direito à greve e as férias com adicional de 1/3 do salário. Além disso, nós temos o estabelecimento de uma multa de 40% sobre o valor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em casos de demissão sem justa causa. E a licença maternidade, que à época era de 120 dias. Bem como já dissemos anteriormente, o racismo como crime inafiançável. Uma observação importante: a Constituição de 1988 previa a realização de um plebiscito para que a população brasileira, para que o eleitorado escolhesse entre presidencialismo e parlamentarismo, república e monarquia. Em 1993, realizou-se um plebiscito que teve como resultado final a vitória da república e do presidencialismo em nosso país. Pois bem, senhores, então vimos as características principais de todas as constituições republicanas brasileiras.
a Constituição de 1891, a Constituição que vigorou durante a República Velha, que estabelecia, entre outras coisas, o voto a descoberto. O voto era aberto para os homens maiores de 21 anos alfabetizados. Portanto, nós tínhamos a exclusão da maioria absoluta da população brasileira do direito à participação política. Mais tarde tivemos a promulgação da Constituição de 1934, uma Constituição de cunho liberal e democrática, que deu direito ao voto às mulheres, que estabeleceu o voto secreto, que implantou as leis trabalhistas. Porém, foi uma Constituição de curta vigência, uma vez que em 1937 nós temos a outorga da Constituição ditatorial, a Constituição que implantou o Estado Novo no Brasil, a polaca, que dava amplos poderes ao presidente da República, Getúlio Vargas, e que extinguiu os partidos políticos e que promoveu a censura aos meios de comunicação. Mais tarde, tivemos a promulgação da Constituição de 1946, que restabeleceu a democracia no Brasil. E, posteriormente, temos a Constituição de 1967, essa é a Constituição que vigorou durante a ditadura militar brasileira. E, por último, a nossa Constituição Cidadã, a nossa atual Carta Magna, a Constituição de 1988, Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988. Pois bem, senhores, vimos, portanto, nessa aula as constituições republicanas. Espero que ela possa elucidar todas as suas dúvidas, que você possa ter aprendido as principais características, bem como o contexto histórico da elaboração de todas essas constituições republicanas, e te vejo na nossa próxima aula do módulo de História. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.